Salve, salve, fera! Professor Caio Freitas, de Língua Portuguesa na área. E hoje vamos falar de estrutura e formação de palavras, um assunto pelo qual o Vê Que Passa vai dividir em 2 blocos. Então não perde não, migra para o nosso canal, deixa teu like, Vê Que Passa, o canal do teu sucesso. Salve, salve, fera! Aqui o professor Caio Freitas na área e hoje vamos falar de um assunto que nós precisamos ter uma grande competência para desenvolver ideias como o Enem vai abordar isso daqui, alguns concursos públicos e vestibulares seriados de todo o Brasil. Hoje vamos falar de formação das palavras e vamos abordar partes específicas no processo de derivação, pelo qual é bem interessante em alguns vestibulares. Então acompanhe aqui na tela comigo, porque você tem aqui informação de palavras, o que é importante a gente saber. Claro que a gente vai abordar, no próximo vídeo os radicais, as vogais temáticas, as desinências, que no seu estudo ele vai ser de suma importância. Agora, numa forma bem materializada, a gente entende que quando a gente analisa o primeiro afixo, que é o nosso prefixo, a gente reconhece que ele é responsável por trazer um significado à palavra. E essa significação, ela tem uma grande importância. Por quê? Porque ele vai sempre querer pegar o pensamento de um prefixo e equiparar com de outra palavra. Como é que isso aqui vai funcionar, Caio? Daqui a pouco a gente vai resolver algumas questões, mas você já fique atento, que veja o que acontece aqui. Nós temos a palavra desleal. O que é que você precisa ficar muito atento aqui? É que a palavra desleal, ela é de fato um prefixo que manifesta uma ideia, um sentido de negação, um valor semântico de negação. Então, o que é que a prova ela começa a pedir de você? Aí você fica bem ligado e vê que passa. Desleal apresenta um sentido de negação e você vai ter que entender o seguinte, que nos itens, na sua questão objetiva, na sua questão de verdadeiro ou falso, você tem que ter a visão que o desleal, ele traz um valor negativo, mas o item abaixo, ele tem que trazer essa mesma correlação. Então, quando a gente vai falando de prefixo, presta bem atenção, porque a prova vai bater daqui a pouco nessa teclinha aí que a gente vai resolver uma questão e você tem a certeza que você vai acertar. E quando a gente fala da questão do sufixo, a gente vai perceber que a derivação sufixal, ela vai trazer uma função à palavra. O que é bem comum em algumas provas é você perceber que essa função, ela está entre adjetivos, advérbios. Claro que também a classe dos substantivos, ela também traz bem esse critério muito forte. Então você vai analisar que a questão do sufixo, de trazer uma função à palavra, perceba aqui, eu tive a ideia do naturalmente. Agora, como é que esse naturalmente, esse sufixo que formou, no caso aqui, um advérbio, ele pode, essa derivação sufixal, cair nas provas? Veja só esse caso. E você chegou atrasadinha. Gostou da música, né? É verdade. Quando a gente fala da palavra atrasadinha, acompanha na tela aí que esse sufixo inha, ele vai trazer que significado? Daqui a pouco a gente vai estar respondendo uma questão que exatamente vai te ajudar bastante em algumas resoluções do Enem, viu? Então, se você está atrasadinha, presta atenção que o Vê Que Passa vai te ajudar agora. Vamos resolver a primeira questão, vem comigo na tela. Então, sem mais delongas, acompanhe agora a questão número 1, porque o nosso raciocínio de prefixo começa a ter sentido agora. Uma questão da UES, em 2018, e diz lá, o prefixo de imprescindível difere semanticamente de... Veja aqui, primeiro você vai ter que buscar logo, quando você estiver estudando esse assunto, que prescindir, veja aqui, a palavra ficou um pouquinho troncho, eu tenho aqui prescindir.
Prescindir é aquilo que é desnecessário, né? Sendo que eu acabei de acrescentar aqui o nosso prefixo, tá aqui, ó, in. Tá aqui o nosso in. In é um prefixo de negação, ou seja, quando você deduz que prescindível é aquilo que é desnecessário e você coloca um prefixo, é porque você torna a palavra positiva. Logo, imprescindível é aquilo que é necessário. Então, você vai perceber que esse valor aqui do do imprescindível, ele meio que elimina a negação do que significa prescindir. Então, quando você vem para o item, o mais importante aqui da questão é você lembrar que o valor semântico do que ele trouxe para a gente aqui um valor de negação, olha aqui, coloquei um nzinho para a gente lembrar, esse valor aqui, ele vai dizer o seguinte na questão: o prefixo de imprescindível, que é negação, difere. Difere é aquilo que vai se diferenciar semanticamente de. Por exemplo, na letra A, incomum, veja que o prefixo in, ele tem uma ideia de negação, de afirmar que aquilo é uma ação rara, é uma ação incomum, não usual. Na letra B, eu tenho aqui a nossa resposta da questão, que é nosso imigrante. Por quê? Porque você vai perceber que até pelo sentido que tive aqui, ele não transmitiu um sentido de negação do que era lá a ideia de imprescindível. O que se difere, de fato, a nossa resposta é a letra B, né? Irregular na letra C, aquilo que não se regula, sentido negativo. Desnecessário, que você teve também um outro prefixo aqui de negação. Então, na questão número 1, veja como é importante a gente logo ter esse domínio dos prefixos para você realmente já ver como isso daí você já vai acertando a sua questão e no seu grande domínio do Enem, tá ok? Vamos agora para a segunda questão. Questão número 2, uma questão que caiu em 2017 e a gente percebe o seguinte: as palavras chuvinha e passarinho apresentam um sufixo, abre parêntese, inho, fecha parêntese. No texto que estava adaptado à questão, esse sufixo atribui outras noções que não a de diminuição. Nas palavras destacadas, o sufixo inho tem um tom. Que questão maravilhosa e muito comum agora nas suas provas. Cuidado com isso no raciocínio do Enem, tá? Então vamos pensar aqui comigo. Analise só esse caso. Oxe, cara, não se preocupa não! Essa é uma chuvinha! Quando o professor Ronilson, ele fala que é apenas uma chuvinha, qual é o sentido desse sufixo na palavra chuva que quis transmitir? Pense agora nesse segundo caso agora. E você chegou atrasadinha. Perceba o professor Ronilson demonstrando os seus dotes, né, na música, né, os seus dotes como cantor. Um cantor de pagode, olha aí o nosso grande Ronilson, né? Mas você vai perceber que uma palavra foi colocada em destaque, atrasadinha. Se você curte essa música, então você vai perceber que ela também teve um sentido por causa de um sufixo, atrasadinha. Qual é o valor desse atrasadinha? Volta agora para a questão número 2 aqui, porque o V que passa quer tornar a coisa bem clara para você. Então você analisa que as palavras chuvinha e passarinho, elas apresentam um sufixo no texto e esse sufixo atribui outras noções. Que tom esse sufixo aqui ele traz pra gente? Letra A, é um tom agressivo, ou seja, chuvinha, passarinho, é uma coisa agressiva? Agressivo? Não é agressivo. A letra B, afetivo. É só uma chuvinha. É verdade, gente. Mais uma vez, a resposta da questão é a letra B. É um tom afetivo. Aconteceu aqui, uma questão caiu em 2017. Então, se você gostou, deixa teu like e assiste o próximo vídeo da gente, que a gente está continuando com a nossa formação de palavras. Então, mais uma vez, vê que passa. O canal tem sucesso. E agora, com coração. Perde não.
deixa o teu like, te inscreve no canal e vem com a gente. Vê que passa, o canal do teu sucesso. Ô, rapaz. Não, eu fiz tudo errado, pô. Eu fiz vê que passa, o canal do teu sucesso. Errou! Vem, 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 vem.